AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o AguaCast, um videocast que vai abordar assuntos importantes relacionados à gestão de recursos hídricos, planejamento e sensibilização ambiental. Isso, um conteúdo produzido pelo consórcio PCJ, entidade referência na gestão de recursos hídricos. Eu sou Murilo Santana. E eu sou a Ana Ardito. E este é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje, Limeira. Bom, antes de apresentarmos o nosso entrevistado, eu gostaria de fazer um leve levantamento histórico de como chegamos aqui ao AguaCast. Ana, você sabe que o AguaCast, quando ele começou, se ele já existia? Sei lá. Primeira temporada, não sei como que tá. Pois é. O AguaCast, na realidade, começou antes da pandemia de Covid-19, lá em 2018, 2017, e depois, obviamente, fazendo aí a questão de notícias sobre o mundo da água, de gestão de recursos hídricos. Agora, este ano, nós reativamos este canal para fazer um curso sobre podcast em formato de podcast com os participantes do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ. Exatamente. E agora, em comemoração aos 35 anos que o consórcio vai comemorar nesse ano de 2024, vamos abordar uma série de entrevistas muito legais, com histórias cheias de ações bem bacanas em relação à água. É uma história de conquistas, de lutas, de momentos, de transformação dessa bacia hidrográfica. Uma história feita por muitas mãos, por muitas cidades, por muitas empresas, por muitas entidades. Uma história de respeito e comprometimento com a água. Uma história feita por gente. Isso, ao longo dessa temporada, então, vocês vão encontrar aqui sobre os papéis iniciais, sobre as iniciativas do consórcio PCJ, o papel dos municípios e também a importância dos gestores no engajamento para cuidar da nossa água. Vamos falar da atuação de empresas e de cases de sucesso de gerenciamento de recursos hídricos que garantiram água, que garantem água para os mais de 5,5 milhões de habitantes aqui das bacias PCJ. Isso, então vocês fiquem bem ligados aí que vai ter muita coisa boa, muita conversa legal, de um jeito leve, bem gostoso, para falar de algo que é muito importante para todos nós, né? E que delícia que é falar sobre água, a água que está presente em tudo que fazemos. Isso. Bom, vamos começar então apresentando o nosso convidado, né? Isso, nosso convidado especial de hoje, que não só conhece muito bem, como faz parte da história do consórcio PCJ. Muito presente na história do consórcio, mas isso já começou lá atrás, olha só. Ele é formado em Engenharia Civil e de Segurança do Trabalho pela Escola de Piracicaba. O nosso convidado ainda tem um histórico de participação em diversas instituições, como, por exemplo, a Associação Integrada de Deficientes e Amigos, o Departamento de Assistência Social, a Associação de Engenheiros aqui de Limeira e Sindicato da Construção Civil e ONGs de Preservação Ambiental. Isso, no consórcio PCJ, ele auxiliou a entidade lá em 1990 e nos últimos 4 anos tem participado ativamente. Já ocupou a vice-presidência do Programa de Política de Recursos Hídricos e desde 2021 é o presidente do consórcio PCJ. Senhoras e senhores, aqui conosco estamos falando de Mário Botion, prefeito de Limeira, no interior do estado de São Paulo, e também presidente do consórcio PCJ. Bem-vindo, prefeito, bem-vindo, Mário. Bem-vindo, prefeito, obrigado por nos receber aqui na sua casa, na Prefeitura de Limeira. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa ou da retomada do AguaCast, né, desde 2018 que ele já existe, mas agora com outro formato, mais moderno, mais atuante. E é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho desse assunto que é tão importante e tão caro a todos nós, que é a água, né, na sua qualidade e na sua quantidade. E, Mário, você sabe que para começar qualquer coisa nova, a gente costuma fazer brindes, né? A gente tem que brindar, sim, né? Ainda mais para marcar esse começo da celebração dos 35 anos do consórcio PCJ, né? A gente não pode ficar para trás. Exato, mas nós não vamos fazer brinde com champanhe, vamos fazer com aquele bem que é o bem mais precioso que nós temos aqui na nossa bacia, que é água. Então, produção, por favor, tragam aqui as taças para nós. Olha, chegaram. Muito fino, né, Ana? Isso, tudo Olha de aí. bom. Champanhe, água, tudo de bom.
Aqui. Então vamos lá, vamos fazer um brinde ao sucesso da bacia hidrográfica, uma das mais conhecidas no Brasil e no mundo e referência nacional, as bacias PCJ. É isso aí. Muito Olha, bom, né? nenhuma Xandão é tão bom quanto isso aqui. É verdade, o pior que é verdade mesmo. Né? A água é Bom, a água. produção, se quiser, já pode levar. Temos os Isso. brindes, temos aqui os nossos copos. Bom, agora sim, né? Abertura feita do nosso AguaCast. Vamos conhecer, né, um pouco mais do nosso entrevistado aqui, o nosso convidado. Isso, Mário, a gente sabe que você se formou em Piracicaba e é uma coisa de louco, né? Parece que aquela cidade tem uma abelhinha que pica todo mundo no engajamento socioambiental ali, né? Nunca vi. Conta pra gente como surgiu esse interesse com as associações, instituições e como que isso contribuiu para a sua vida profissional. Olha, eu me formei em 84, mas desde 82 eu já participava da Associação dos Engenheiros, como tinha lá uma modalidade de sócio-estudante. Então, de 82 a 84, eu já participava da associação. Depois foi algo natural. Uma vez formado, eu sempre acreditei em grupos, em discussão de tudo aquilo que é importante, mas de maneira compartilhada. Por isso, a associação foi algo bem importante na minha vida. Em 1990, 88, 89, eu fui tesoureiro. Em 90, assumi a presidência, fiquei durante 2 anos. E nesse período, que foi o período da criação do consórcio, depois na sequência do comitê, da agência, a Associação dos Engenheiros sempre foi protagonista na participação no segmento das entidades. E eu participei de várias reuniões, algumas reuniões até bem complexas, né, de disputas pelo espaço de participar no consórcio. Existe uma disputa muito grande entre as cidades aqui da região, mas uma disputa saudável, né? Todos queriam participar de algo importante que estava no seu início, mas não porque estava no início, porque era algo importante. E nós, enquanto associação, acreditávamos muito na atuação e no trabalho que o consórcio iria desenvolver. Eu já estava desenvolvendo, por isso participei ativamente nos anos 90, em vários momentos dentro do consórcio, e isso contribuiu de maneira significativamente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida de relação com as pessoas, né, de compartilhamento de ideias, compartilhamento de sugestões, compartilhamento de soluções de problemas que a gente viveu, e é sempre muito importante. Então, o consórcio tem sido, desde então, uma fábrica de ideias, de boas ideias para todos nós aqui, principalmente na questão do controle e do cuidado e da preservação daquilo que é mais importante, e a existência e o fundamento do consórcio, que é a preservação da água. Antes de a gente seguir para a próxima pergunta, queria falar um pouco do seu lado mais humano, do seu lado do dia a dia, gente como a gente, né, Mário? Você adora fazer esportes, sempre está aí praticando, a pessoa todo fitness. Que esportes que você pratica? O tempo vai mudando, a gente vai mudando o esporte junto, né? Já pratiquei futebol, vôlei, mais competitivo, e corrida de rua, já fiz maratonas, mas ultimamente... Maratonista, gostei. Já fiz maratonas, várias delas. E a partir de 2018 eu passei a andar de bike, né? E isso tem sido bem bacana, porque junta a atividade física, junta a natureza, a gente tem a possibilidade de conhecer. Aliás, andando de bicicleta, aqui pela nossa região, não só Limeira, mas pela nossa grande região, passei a conhecer lugares que eu nem sabia que existiam, lugares maravilhosos que nós temos na natureza aqui na nossa região, em especial aqui no município de Limeira. Inclusive, viu, Ana, você sabia de que o Mário aproveita essas andanças aí de bicicross para dar uma conferida como é que tá a situação das bacias de retenção eu já stalkeei nas redes sociais, já vi isso também, viu? Você viu já? Vi 2 coisas, uma coisa que eu não posso deixar passar, já vi ali que ele postou até no Instagram dele, 80 quilômetros, assim, ele vou dar uma pedalada, 80 quilômetros, viu, gente? Não é pouca coisa, então, não. Mas também não sabia, isso eu não sabia que já tinha corrido uma maratona. Uma não, várias, né, pelo jeito. Algumas maratonas, meia maratona, então, mas agora é só bike. Nossa, eu tô louca pra correr meia maratona, não passei dos 10 ainda. Meu Deus, quem dera. A gente pega dicas. Mas sabe que andando de bicicleta pela cidade, eu conheci a zona rural do município de Limeira, que é muito extensa. Nós temos, só no município de Limeira, quase 600 quilômetros de estradas municipais e mais 250 de
servidão. Então tem trilha para tudo quanto é lado, mas quando a gente sai, acaba transitando nos municípios aqui da vizinhança, e não só na zona rural, Murilo, mas quando eu estou andando de bike na cidade, eu passo no lugar, olho alguma coisa, pego o telefone, coloco na agenda, para depois a gente não esquecer. Então você está se divertindo, mas está trabalhando. Na zona rural eu vejo que nós temos mais de 1.200 cacimbas, né, de retenção de água, que recebemos com algumas, aumentamos e ampliamos o número. Todos os anos nós fazemos as limpezas dessas cacimbas para que elas estejam na época das águas, que agora nós estamos entrando, limpas para captar, preservar e devolver para a natureza a água que é tão importante e, de uma maneira também, em paralelo a isso, proteger a conservação das nossas estradas. Acho que isso é importante. Então, vez ou outra, esses dias eu mandei, não sei onde que eu estava, no bairro do Pinhal aqui, vi uma cacimba cheia, bonitona, lindona, tirei uma foto e mandei para o Francisco. Chicão, olha aí, ó. Aqui o nosso Mineira, secretário aqui tem executivo. cacimba, Né? o Chicão é nosso secretário executivo, grande pessoa. Deixar um abraço a ele já também. Ana, explica agora para a nossa audiência o que é a bacia de retenção. Isso é legal explicar para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, que as bacias de retenção são aquelas escavações que acontecem próximas às estradas vicinais. Que são aquelas estradas que não têm asfalto, né? E como o prefeito disse, o objetivo é muito legal. Um é para preservar as estradas, né? Para aquela enxurrada, para aquela água não vir para a área urbana, mas também recarregar o lençol freático. E a gente sabe que Limeira é um super exemplo nesse tema de bacias de retenção, né? Nós temos essas cacimbas na zona rural. Aliás, tem uma lei estadual que ela determina que os proprietários rurais lindeiros das estradas recebam as águas de chuva, exatamente com as cacimbas. Mas aqui na zona urbana nós também temos algumas práticas interessantes. Nós temos 2 piscinões a céu aberto. Inclusive, nós fizemos um evento do consórcio. Bem lembrado, antes da pandemia. Antes da pandemia, num piscinão que fica num bairro chamado Roland, que é uma praça rebaixada, né, mas ela tem um nível mais baixo do que o da rua, e durante a chuva ela capta a água, ela serve da mesma função da cacimba. Ela segura a água, absorve a água, volta para o lençol freático, e aquilo que está em excesso ela solta devagarzinho. Então são 2 bairros aqui que nós temos 2 experiências bem bacanas, né, também nessa questão da conservação e da preservação da água. Esses piscinões ecológicos foram uma obra da prefeitura ou foi uma contrapartida dos condomínios ali do entorno que acabaram fazendo Quando foi feito o projeto do condomínio, não é da minha época, o condomínio já tem 20, 25 anos, mas foi uma concepção, foi concebido daquela maneira. Né? Quem fez os projetos à época teve essa sensibilidade de fazer esse piscinão ecológico, né, que é uma grande praça rebaixada que recebe a água durante a chuva e faz essa infiltração, devolvendo para o lençol freático, que é bem importante. Por isso que também não é concretado, é legal dizer para o pessoal também, né? Então, a gente chama de ecológico justamente por isso, é uma ideia muito bacana. E tem essa ideia de ampliar essas mais bacias de retenção para a cidade de Limeira? Nós temos, toda vez que tem um empreendimento a ser aprovado, aqui a gente faz, lógico, não existe isso como um regramento, mas existe como recomendação para que os empreendedores possam usar essas práticas. E tem outras práticas dessa natureza, mas daí em condomínios de tamanho menor, bacias menores, mas elas já existem em outros condomínios também com a mesma finalidade. Eu vi aqui até uma curiosidade, que em 2018, uma das bacias que tem aqui na cidade de Limeira tem 9.000 metros quadrados, como se fosse o equivalente a 3 piscinas olímpicas. É muita coisa, né? E elas ajudam a recarregar o lençol e a ampliação da disponibilidade hídrica. Exato. Então fica a dica aí para quem está assistindo. Limeira é um case de sucesso nessa questão de implantação, seja das bacias de retenção, as cacimbas, também conhecidas, ou pelos piscinões ecológicos em áreas urbanas. Inclusive, né, Mário, agora introduzindo a próxima pergunta que a gente gostaria de ouvir de você, você participou este ano da conferência da ONU sobre água, após 50 anos que não acontecia essa conferência, você participou, palestrou lá. A gente vê que os eventos climáticos extremos, que são gerados justamente por essas mudanças climáticas, têm afetado a disponibilidade
hídrica e todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Uma das alternativas a gente já mostrou aqui em Limeira, tem as bacias de retenção, os piscinões ecológicos, e agora nós temos aí os reservatórios que estão sendo de grande porte, que estão sendo construídos aqui na nossa bacia, o reservatório em Amparo, o reservatório em Pedreira e também do Ribeirão Piraí. Você participou ativamente dessa luta que a gente está tendo aqui para que essas obras realmente ocorram. Houve a paralisação recentemente, agora a retomada pelo governo das obras de Pedreira e Amparo, e recentemente no Piraí também você atuou ativamente para que essas obras fossem dado continuidade. Queria ouvir de você, uma das soluções para combater os eventos climáticos extremos são a construção de reservatórios e armazenamento de água? Murilo, antes, voltando um pouquinho na sua observação da nossa participação, aliás, participamos juntos do evento na ONU, que me deixou muito honrado, né, quando que eu ia imaginar que eu pudesse participar de um evento na ONU e fazer uso da palavra, ainda que rapidamente, né, porque o meu inglês não é muito... Esse evento é legal contar para o pessoal que aconteceu no início do ano de 2023, Exatamente. em Nova York. Nova York. O pessoal estava todo lá passando frio, né? Onde o consórcio teve um painel onde levou, aliás, teve 2 participações importantíssimas dentro de um fórum tão importante como é o Fórum Mundial das Águas. O consórcio ele vem participando desses processos todos desde há muito tempo. Os 2 reservatórios que o Murilo está citando, o de Pedreira e Amparo, isso há 20 anos atrás o consórcio teve uma participação ativa na indicação da necessidade de haver esses reservatórios para haver um controle melhor da disponibilidade de recursos de água, na verdade, aqui na nossa bacia, porque a gente é afetado pelo Cantareira, é servido pelo Cantareira, que serve a Grande São Paulo. Existe uma limitação da outorga de água aqui para o nosso sistema. Então, esses 2 reservatórios terão uma função importantíssima, e o consórcio como um todo tem tido uma atuação muito importante na indicação e depois no acompanhamento e na operacionalização. Ficamos satisfeitos quando as 2 obras começaram e ficamos entristecidos, mas não ficamos parados. Nós fomos atrás, procuramos o governador Tarcísio, falamos com a Natália, que é a secretária de Infraestrutura, com a Mara, que é a superintendente do DAE, e levamos a preocupação do consórcio, dizendo que a retomada das obras elas eram fundamentais para a nossa bacia. Em paralelo a isso, o DAE e a Secretaria de Infraestrutura vai modelar uma PPP, uma parceria público-privada, para a construção do sistema de adução e para a operação dessas 2 represas e das 2 estações de tratamento de esgoto que serão executadas na cabeceira dessas 2 represas. Então, elas são 2 represas importantíssimas e agora ficamos satisfeitos novamente com a publicação do edital de concorrência para a retomada dessas 2 obras. A do Piraí, não menos importante, ela não está exatamente dentro da nossa bacia, mas faz parte desse conjunto. Também tivemos ação, o consórcio participou ativamente dentro desse processo, que também terá a sua execução. O recurso está disponibilizado, estava lá com problema de documentação, o consórcio, com a experiência política que tem, teve a sua atuação, e também essa bacia vai ser feita, essa represa vai ser feita, que vai aumentar a capacidade de reservação e o controle de vazão dos rios, em especial do Jaguari, que depois se une com Atibaia e forma o Piracicaba, que são afluentes importantes na formação e na disponibilização de água aqui da nossa bacia. Só para a gente explicar para a audiência, né, de que quando se fala em sistema de adução desses reservatórios, esses reservatórios eles estão situados em 2 rios diferentes. O que acaba acontecendo? Com o sistema de adução, a água armazenada nesses reservatórios vai ser levada para rios diferentes e assim ampliar o atendimento da água armazenada nesses reservatórios para outras cidades que não estão nas calhas desses rios. Então, é uma obra de engenharia muito grande e que também é tão importante quanto os próprios reservatórios, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma, Murilo, você lembrou bem. Por exemplo, Limeira está na calha do Jaguari. Jaguariúna está na calha do Jaguari, pega água de maneira direta. O sistema de adução vai permitir que outras cidades que não estão na calha desses rios recebam por adução, por bombeamento, e também a transposição de água desses reservatórios para outros córregos ou rios que possam servir essas cidades. Então, os reservatórios têm uma fundamental importância,
mas o sistema de adução, que é o sistema de distribuição, na verdade, né, para as cidades que não estão na calha do Rio Jaguari em especial, também possa usufruir desse benefício, que nós temos certeza absoluta, não vai resolver o problema, mas vai amenizar e criar condições mais seguras para todos nós que vivemos, esses 5 milhões e 500 mil habitantes que vivem aqui na bacia do PCJ. Perfeito, eu queria que você voltasse ali no tema, não superei ainda a viagem a Nova York, né? Então eu queria que o senhor voltasse e falasse um pouquinho sobre os 2 painéis que você disse que você participou, que falou inglês. A gente tem até esses vídeos nas nossas mídias sociais, @consórcio-PCJ, no nosso Instagram, mas eu queria que você falasse como que foi abordado e como que foi essa experiência. Olha, como eu disse, foi uma experiência única de poder participar de um painel na ONU. Lógico que eu fiz uma breve introdução, mas quem falou tecnicamente foi o Murilo no painel. No outro painel foi a Andréia, que é a nossa diretora... Gerente técnica. Gerente técnica do consórcio, que falou, discorreu a respeito de algumas práticas exitosas aqui na nossa bacia, feita pelo consórcio através da gerência que a Andréia coordena. Então foi algo bem importante para nós do consórcio. O Murilo disse bem, o consórcio é uma instituição de referência aqui no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina e no mundo. Ela tem o reconhecimento, porque existe há mais de 30 anos, aliás, estamos começando as comemorações dos 35 anos de existência do consórcio PCJ, e nesses 35 anos ela fez por merecer o reconhecimento pelo trabalho de todos aqueles que passaram ao longo desses 35 anos, e deixaram a sua contribuição profissional, o seu conhecimento, para que o consórcio fosse o que é hoje, uma instituição definitivamente reconhecida, não só em nível nacional, mas em nível mundial, e isso nos deixa muito orgulhosos. Agora, Ana, você sabe de uma fofoca envolvendo o Mário? Não, adoro fofoca. Não. Ele ama fazer esporte, né? Ah, ele é o louco do esporte, percebeu? Ele ia caminhando do hotel dele até a ONU para fazer. Eram quantas quadras e qual que era o segredo para fazer caminhada carregando um monte de colete, de casaco de frio? O primeiro era esquentar, né? Mas tendo uma caminhada boa, e aí caminhando, também conhecendo Nova York, passeando um pouco, unindo o trabalho com o lazer também, que não deixa de ser. Então, às vezes eu fui de táxi, fui de Uber, mas eu sempre voltava a pé por caminhos diferentes, o que era bem prazeroso. Mas foi prazeroso. Quantas quadras ali de caminhada? E olha que tinha uma subidinha. Acho que dava uns 40 minutos de caminhada. Meu Deus! Mas a maratona de Nova York. Então, daqui a pouco tá correndo de Boston. Não, mas é caminhada, vai observando, olhando, e a gente vai olhando a arquitetura, olhando detalhes, é uma caminhada de boa. Você já tinha ido a Nova York? Já tinha ido uma vez. Ah, mas falam que cada vez cada visita é diferente, né? Cada coisa é uma coisa. Exatamente. Bom, vamos lá então no momento Você Sabia? O que é Você Sabia, então, Ana? Gente, vamos rodar a vinheta do Você Sabia? Você sabia? Bom, então agora, como eu disse para vocês, estamos nesse momento Você Sabia? E você sabia, Murilo, que Limeira foi a primeira cidade do país a conceder serviços públicos de água e esgoto à iniciativa privada? E isso rolou lá em 95. Gente, eu tinha 1 ano. Jovem demais. Enfim. Certos detalhes de idade não precisamos. Jovem, né? Então, enfim. Depois disso, o município se destacou em saneamento por ter essa estrutura universalizada ou seja, passou a oferecer os 100%, né, de tratamento de água e de esgoto. Exatamente. Essa questão do saneamento, ela é muito importante para a gente falar, principalmente numa região que depende tanto consideravelmente de água dos rios para o seu abastecimento, né? Então, as ações do município acabam impactando o outro. É natural que ocorra essa questão. E por essa questão ser levada tão a sério aqui no município de Limeira, como que a cidade deveria também fazer a sua parte pensando coletivamente na bacia, já que o saneamento impacta todos os municípios? Então, é muito importante que não só Limeira faça a sua parte, mas todos os municípios da bacia. Então, Murilo, Limeira teve essa experiência, acho que foi um dos primeiros municípios do Brasil a ter um serviço de concessão de água e esgoto, o que à época, a forma que foi feito, talvez não tenha sido feito da forma mais adequada, mas o importante é que funciona muito bem. Hoje nós temos 100% do esgoto coletado,
da zona urbana, existe agora a zona rural, que é um trabalho que nós também estamos avançando, mas 100% coletado, tratado, com 99% de eficiência e com o seu grau terciário, que é uma qualidade superior à média dos tratamentos de esgoto que as cidades têm. E isso preserva o Ribeirão Tatu, que é um ribeirão que nasce na cidade vizinha de Cordeirópolis, passa por Limeira, recebia esse esgoto, hoje já tem peixes novamente, o pessoal pesca, a vida voltou. E nós devolvemos para o próprio Ribeirão Tatu uma água com uma eficiência de tratamento que vai fazer parte do Rio Piracicaba. Então todas as cidades precisam cumprir a sua parte, fazer o seu tratamento de esgoto, ter essa iniciativa, porque, na verdade, a gente trata o nosso esgoto para preservar a vida de quem está abaixo de nós, né? E vai chegar um momento que, provavelmente, as cidades têm que captar a água do seu tratamento de esgoto, fazê-la retornar para os processos de tratamento de água e tornar-se uma água potável novamente, por conta de que a água ela tem limites. Se nós não tivermos a conscientização e a consciência que precisamos ter, isso fatalmente vai acontecer. Mas Limeira é privilegiada, nós temos uma perda dentro do sistema, que a média do Brasil é entre 45% e 50%, a perda de tubulação de água tratada é entre 18% e 20%, que é algo extraordinário. Isso, o custo baixa, e mais do que o custo baixar, preserva mais a água ainda. Então o tratamento, o sistema terceirizado, aqui ele tem funcionado muito bem, e que as demais cidades aqui da nossa região também possam ter iniciativa dentro do programa de universalização, que, aliás, é uma lei que precisa ser respeitada até 2033, todo mundo ter o seu esgoto tratado, o seu lixo colocado e disponibilizado em aterros sanitários, não mais em lixões. Então esse é o grande desafio dos próximos anos. Essa lei que o Mário está falando é o marco regulatório do saneamento, que está aí como meta até 2033 a universalização do saneamento, 100% de tratamento de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Uma questão muito importante que ocorre aqui em Limeira, pelo menos ocorria, Mário, a população já estava até deixando de ter caixa d'água na cidade por conta do serviço, da confiança no serviço prestado de água. Isso ainda ocorre aqui no município? Teve que fazer campanhas para pedir para as pessoas coloquem caixa d'água nas suas casas? Acho que pela eficiência do serviço, também por um pouco de economia, realmente a cidade não tem tido problema nesses últimos anos com a falta da água. E nós temos aqui ainda uma outra característica importante que eu queria salientar, nós captamos água do Rio Jaguari, mas nós temos aqui o Ribeirão do Pinhal, que fornece entre 70% e 80% nos períodos normais de água, com água que nasce aqui dentro do município, que nós estamos cuidando muito bem dessa bacia, com vários programas de reflorestamento, de certificação de produtores, da melhoria nas condições do produtor cuidar do seu espaço e cuidar da água que nasce dentro da sua propriedade. Isso tem nos dado uma certa, não uma tranquilidade, mas a gente fica menos preocupado porque nós temos um volume de água que é nosso aqui do município e preservado. Estamos trabalhando para preservar cada vez mais. Mas é muito legal a maneira como você colocou. Ok, estamos fazendo o nosso trabalho, mas sempre salientando, né? A água é um bem finito. Isso é muito importante para todo mundo que está ouvindo, né? Todo mundo sabe, né? E uma das formas de cuidar da nossa água é através da preservação das matas ciliares nos rios e nas nascentes. Este ano aqui a gente começou um projeto muito interessante que eu queria que você comentasse, que é a revitalização da bacia do Rio Jaguari, que prevê ações de reflorestamento ciliar. E aqui em Limeira também este ano, aqui nós estamos no dado, iniciou ações com 90 propriedades da bacia do Ribeirão Pinhal, da subbacia do Ribeirão Tabajara, e que está rolando aí esse projeto. Queria que você repercutisse então com a gente essas duas ações. Se liga na dica. Olha, primeiro, acho que vale a pena, não é importante a gente registrar que a revitalização do Ribeirão do Quilombo, que também faz parte da nossa bacia, já foi uma proposta do próprio consórcio e está avançando de maneira significativa. Aproveitando essa experiência, nós lançamos a revitalização da bacia do Jaguari, do Rio Jaguari, também com ações de prevenção, de replantio, de reflorestamento, no sentido de que as cidades também façam o tratamento do seu esgoto. Tudo isso faz parte desse programa de revitalização do Jaguari
que é o principal fornecedor de água aqui para a nossa região. Aqui em Limeira nós passamos por vários programas. Nesse momento existe esse programa de reflorestamento de pequenas propriedades. Como eu disse, o Ribeirão do Pinhal é a água que nasce aqui dentro do município, que fornece a maior parte do tempo e a maior quantidade. Por isso nós precisamos preservar e muito. Esse programa está sendo desenvolvido, assim como o programa Águas Claras. Também fizemos o reflorestamento de outras 50 propriedades, com a construção de fossas sépticas, como manda o figurino mesmo, para a água ser tratada e que ela retorne também para a natureza em condições. Tudo isso para preservar essa joia que nós temos aqui no município de Limeira, que é o Ribeirão do Pinhal. Bom, vamos encaminhar então aqui. Agora eu estou com um quadro muito legal. É a gota d'água. Roda a vinheta. É a gota d'água. Bom, esse é um momento de indignação. O senhor que é prefeito, o senhor que é presidente do consórcio PCJ, ou seja, um conhecedor da bacia, da água. Eu queria saber, Mário. E também como consumidor, né? Não, exato, é um pouco de tudo aqui, entendeu? A gente quer te ouvir. O que te deixa indignado ao falar de problemas enfrentados que não são resolvidos? Olha, assim, a gota d'água. Você falou assim, meu Deus, não aguento mais esse assunto. Eu colocaria em 2 momentos. Para mim, uma gota d'água foi quando as 2 obras das 2 represas foram interrompidas por questões econômicas de contrato. Aquilo foi a gota d'água no momento onde a gente esperava esse ano já ter o começo da reservação de uma delas, eu não me lembro se era Pedreiro ou Amparo, e a outra no ano que vem. Isso foi a gota d'água, mas que agora nós contornamos. Eu diria que a gota d'água é a falta de consciência que as pessoas têm, e mais do que as pessoas, os gestores, seja o prefeito, seja o vereador, seja o secretário do meio ambiente, o que faz acontecer o serviço de água da sua cidade, é a falta de conscientização e falta de propostas positivas para resolver o problema. É resolver. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã. A água é algo que nós precisamos preservar hoje, porque amanhã nós não a teremos se nós não tomarmos os cuidados necessários. Acho que a gota d'água é nesse sentido, dar um alerta aqui, deixar para todas as cidades, os gestores, que façam a lição de casa, façam o investimento na preservação da água que tem, todos nós temos, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas mais do que isso é controlar também a questão da emissão do esgoto e tratamento desse esgoto para que ele volte para os cursos d'água e mantenha os cursos d'água bom para aqueles que estão abaixo da sua cidade. Então, isso é importante. A gota d'água se chama preservação. É isso aí. Pô, a mensagem, né? Mas, Mário, olha, muito obrigado por ter nos recebido aqui na Prefeitura de Limeira. E antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro episódio dessa temporada... Calma, mas eu nem falei. Não é um brinde, não vai ser brinde, mas a gente quer entregar um certificado por você ser essa gota d'água que está transformando o mundo e transformando aqui a bacia hidrográfica. Então, como primeiro convidado aqui do nosso podcast, do nosso AguaCast, queria entregar para você um certificado. A produção está trazendo agora aqui um certificado. Como aqui, eu vou ler aqui para todo mundo, quem não está nos assistindo, mas está ouvindo através do Spotify. O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí confere a Mário Celso Botion a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Então, muito obrigado por ter participado e estar conosco aí já em 2 mandatos à frente do Consórcio PCJ. Murilo, eu fico muito agradecido e lisonjeado. Primeiro de tudo, posso deixar aqui assim? Pode. Pronto. Primeiro de tudo por poder participar do consórcio enquanto prefeito. Tive a oportunidade de participar enquanto sociedade civil. Depois de eleito, rapidamente me aproximei, participo do consórcio desde o primeiro ano de gestão, participo do comitê e tenho o privilégio de estar presidindo pelo 2º biênio essa instituição tão valorosa e tão respeitada e tão importante. Eu diria, não é importante só para a nossa bacia. Ela é importante sim para a nossa bacia, mas ela é importante para outras bacias que têm o consórcio do PCJ como referência de atuação, uma referência de postura, uma referência de atuação no sentido mais amplo de tudo aquilo que envolve a preservação desse recurso tão caro a todos nós, que é a água. Então, muito obrigado por me dar a oportunidade de participar do primeiro
desse primeiro episódio de comemoração dos 35 anos de existência do consórcio PCJ e, mais do que isso, de fazer parte desse time maravilhoso que é o consórcio. Mário, a gente quer super te agradecer por estar aqui com a gente hoje e queremos lembrar o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que Mário, presidente do consórcio PCJ, prefeito de Limeira, é um cara super ativo nas redes sociais. Siga Mário nas redes sociais, porque você vai ver de tudo, gente. Vai ver dancinha de TikTok, vai ter muita trend, inclusive com a gente vai ter coisa muito boa por aí. Então você siga nossas redes sociais também, @consórcio-PCJ. Vai ter trend nova, não sei se vai ter dancinha, não sei, não posso dizer. Talvez. Então o pessoal que vai ter que seguir a gente, né, Mário? Então você gosta também, né, das redes sociais. Esse é o lado bom, acho que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, fazer com amor, fazer com alegria. Tudo que você faz com alegria, as coisas fluem naturalmente e atinge seus objetivos de maneira mais tranquila. É isso aí. Obrigada, viu, Mário? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado a você que está escutando aqui o AguaCast. Quero lembrá-los de que estamos começando aqui, esse é o primeiro episódio, vai ser uma temporada repleta de assuntos super importantes para a gestão ambiental, a gestão de recursos hídricos, sobre o nosso futuro aqui na nossa região, mas também em todo o Brasil, já vista a importância que a água tem no desenvolvimento. Então, fique ligado nas nossas mídias sociais e acompanhe e siga a gente lá. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.